Prontos? Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 54. Eu quero ministrar nessa noite sobre desenvolvendo um ambiente de fé. Amém? Diga comigo, desenvolvendo um ambiente de fé. Queridos, Deus é um Deus de ambiente. Amém? Deus é um Deus de ambiente. E nós vamos ver nesse texto que Jesus, que é Deus, o Espírito Santo é um Deus de ambiente. Olha o que aqui diz, capítulo 13 de Mateus, versículo 54 ao versículo 58. Quantos acham? Amém? Quantos estão com a Bíblia? Amém? Nossa, esse amém diminuiu. Quantos estão com a Bíblia? Agora você não fala mais, abre a Bíblia, liga a Bíblia, é tudo junto, né? Eu prefiro abrir ainda, mas amém. 54 de Mateus 13 diz assim: E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Escute, que nós não estamos falando de um apóstolo. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Filho de Deus, que não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa do ambiente. Porque todo ambiente, preste atenção, todo ambiente sobrenatural, tratado de forma natural, é um ambiente profanado. Dá para entender isso? Não. Todo ambiente sobrenatural, quando ele é tratado de forma natural, você está profanando o ambiente. Resumindo, o que significa a profanação? A profanação é quando eu torno natural, comum, um ambiente sobrenatural. Você quer saber quando é que você profana um ambiente com a sua esposa e com o seu esposo? Posso dar um exemplo disso, sim ou não? Posso? Você está no seu quarto, namorando a sua esposa ou seu esposo, aí o celular toca. Ou uma mensagem do WhatsApp, você fala: amor, só um pouquinho. Você acabou de profanar o ambiente. Se você quiser dar uma olhada para o teu marido disfarçadamente. Por quê? Porque aquele ambiente, aquele momento é um momento incomum. Nós fazemos muitas vezes isso, queridos. Então todo ambiente onde Jesus está é um ambiente sobrenatural. Todo o ambiente onde Jesus está é um ambiente sobrenatural. Só que quando eu trato o ambiente sobrenatural como natural, eu impeço Jesus de fazer o que Ele quer fazer. Uau! Todo culto deve ser um culto de fé, amém? Fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Se Jesus estivesse sentado nessa cadeira, vocês não estariam sentados aí. Se vocês soubessem que Jesus estava aqui em pessoa, vocês não estariam aí, vocês correriam para cá. Porque vocês teriam a certeza que Ele está aqui. Só que, apesar de Ele não estar nessa cadeira, Ele está aqui. E quando eu não reconheço esse ambiente, eu profano o ambiente. O próprio Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque trataram Ele de forma comum. Dá para você entender isso? Quando nós lemos essa passagem, nós descobrimos que Deus é um Deus de ambiente. Jesus, o Filho de Deus, não pôde fazer muito milagre em Nazaré, por causa do ambiente de incredulidade. Você está entendendo isso?
Da mesma forma, presta atenção, da mesma forma que o mundo espiritual move o mundo físico também move o mundo espiritual. Da mesma forma que o mundo espiritual move o mundo físico move o mundo espiritual. As minhas ações falam. Dá para você entender isso? Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que as coisas que não existem, que as coisas que existem vieram a existir a partir daquilo que não existia, a partir daquilo que não se via. O mundo espiritual influencia o mundo físico. O mundo físico é uma réplica do mundo espiritual. Porém, a minha atitude no mundo espiritual, eu vou te provar isso. A minha atitude no mundo físico muda o mundo espiritual. O ambiente à minha volta pode mudar o meu ambiente anterior. Ou o meu ambiente anterior, ou o meu mundo interior pode mudar o meu mundo à minha volta. A circunstância à minha volta pode mudar o meu humor. Ou o meu humor pode mudar o ambiente à minha volta. Podemos ser influenciados por um ambiente, ou podemos mudar e influenciar esse ambiente. Podemos ser influenciados por um ambiente, ou nós podemos mudar esse ambiente. Essa semana eu falei na minha sala de aula, que quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sabe o que significa insípido, Edileuza? Se sal se tornar insípido, ele nada mais presta, para mais nada presta. A palavra insípido no grego é tolo. Se você se tornar tolo, você não serve para mais nada. O que é um tolo? É o oposto daquele que é sábio. Então a igreja, você não foi chamado para ser um tolo, você foi chamado para ser um sábio. E o sábio transforma ambiente. Dá para entender isso? Existem pessoas que são conformistas, elas concordam com tudo que está acontecendo. Existem pessoas que são pessimistas, ela diz, não é nada, você vai ver o que vai acontecer ainda. Mas tem pessoas que são pessoas de fé, que veem em cada desgraça um milagre. Porque tem coisas que Deus não faz, mas onde Ele chega, aquilo que o diabo fez, Ele transforma no milagre. Existem coisas que Deus não faz, foi o diabo que fez, mas Ele chega e faz com aquilo, faz com que aquilo coopere para a sua mudança. Dá para você entender isso? Abra comigo Atos capítulo 16. Obrigado, Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Atos capítulo 16, versículo 19. Nós vamos ler até o 26. É importante que você acompanhe na palavra. É importante que você esteja envolvido. Gente, o Igor deu uma aula de redenção aqui. Eu fico pensando, nessa igreja falta é índio, meu irmão. Porque cacique tem muito, né? Todo mundo que pega o microfone não solta, né? Uau, que fantástico, cara. Dá para continuar e a gente ir embora e deixar a mensagem de hoje para outro dia, né? Uau, essa é a verdade. Eu não sou dono de nada, mesmo possuindo tudo. Ele é o meu Redentor, irmãos. Uau, glória a Jesus. Eu não quis convidar o Igor para ministrar, porque ele é porque ele teve uma promoção, porque ele teve uma premiação pelo 3º ano. Porque os 3 anos ele me contou e eu nunca fiz isso. De vez em quando nós almoçamos juntos, e ele sempre me contou desde o 1º ano, e eu nunca convidei ele para fazer. Mas esses dias eu estava em casa e mandei uma mensagem para ele ligar para mim. Eu estava pensando o que ele me falou domingo passado. E eu pensando na fidelidade do Igor, na alegria que ele tem de semear, o quanto ele leva a sério isso. Eu falei, o testemunho, Igor, tem 2 propósitos. Glorificar a Deus, que fez todas as coisas. E despertar a fé daqueles que estão ouvindo. O testemunho tem como propósito glorificar a Deus e ativar a fé daqueles que estão ouvindo. Nós precisamos começar a ser uma igreja de testemunho para glorificarmos a Deus e ativarmos a fé de outras pessoas. Domingo passado nós oramos por um homem chamado Jeová. Vocês lembram que ele ia fazer a cirurgia? Ele fez a cirurgia do coração, está bem, está no quarto, está se recuperando. Amém? Então nós precisamos ser fiéis nas pequenas coisas para vermos coisas maiores acontecendo. Então nós precisamos glorificar aquele que fez, que faz e fará
todas as coisas. Vamos ler Atos 16, versículo 19 até o 26. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando os pretores, disseram-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E, depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Não soltaram só a cadeia, as cadeias de Paulo e Silas, soltaram as cadeias de todos. Preste atenção, nós acabamos de ler que Paulo e Silas haviam apanhado, haviam sido maltratados, injustiçados e colocados em uma prisão. Naturalmente, não havia nenhum motivo para eles cantar, havia não? Havia algum motivo para eles adorarem? Abre a tua Bíblia em Salmo 22. Vai lá para Salmo 22. Verso 1 até o 3. Salmos 22, verso 1 ao 3. Olha o que é que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Verso 3, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O salmista está dizendo: por que tu me desamparaste? Ele está se sentindo desamparado. Aqui é um salmo que tem a ver com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele está se sentindo desamparado. Ele está dizendo que não tem sossego, mas ele diz que Deus habita no meio dos louvores. Paulo e Silas não tinham motivo para adorar, mas Deus habita no meio dos louvores. Escute, isso é muito importante. Preste atenção. Deus não vive no tempo. A nossa dificuldade em falar de Deus é que nós temos começo e fim. Tudo na terra tem início e fim. Você já viu aquele ditado que diz: tudo passa? Deus não passa. A palavra dele não passa. Você já viu falando que todo mundo está em processo de aprendizado? Já ou não? Deus não aprende. Ele não tem o que aprender. Você já viu um ditado que diz que todo mundo muda? Deus não muda, irmão, ele é imutável. Deus nunca saiu de casa, irmãos, e nunca ficou deprimido, e sempre esteve em todos os lugares. Deus não evolui. Deus não erra. Ele não cresce, porque não tem nada maior que ele. Deus pegou o tempo e colocou dentro dele. Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo, e colocou o tempo dentro dele. Você acha que esse Deus é gente? Nossa dificuldade de entender Deus, já teve crianças que perguntou para mim: pastor, quem é o pai de Deus? Deus é pai dele mesmo. A mente humana, a ciência não aceita Deus. Por quê? Porque ele não é explicável.
Não dá para explicar Deus, irmão. Ele pegou o começo e o fim de todas as coisas e colocou dentro dele. No livro de Isaías diz: eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Sendo assim, o seu futuro é passado para Deus. Sabe o que você vai viver daqui 10 anos? É ontem para Ele. Ele já esteve lá e resolveu. Sabe todo projeto que o diabo tentou contra a tua vida? Deus já resolveu. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus tem o seu futuro como passado para Ele. Eu acho isso fantástico. Isso deve me trazer uma paz, uma tranquilidade. Preste atenção. Por isso, pelo fato do nosso futuro ser passado para Deus, por esse motivo, nós podemos decidir o que vamos fazer enquanto descobrimos o que Ele já fez. Quando nós estamos diante de uma situação, diante de uma circunstância, eu e você, nós podemos decidir o que vamos fazer enquanto descobrimos o que Ele já fez. Porque Ele já fez. Ele já resolveu. Havendo entrado, feito o sacrifício, Ele se assentou. Ele não tem mais nada para fazer, está tudo feito. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantos aqui já tiveram numa prisão, visitando ou preso? Já teve numa prisão? Eu já estive em uma. Uma vez eu precisei visitar um rapaz. E o Laels conhecia uns policiais. Acho que da civil, né, Laels? E me permitiram entrar. Assim que eu entrei naquela prisão, eu nunca tive num ambiente tão terrível quanto aquele. Se você já esteve lá, você sabe o que eu estou falando. É um ambiente sombrio, opressor. É um ambiente maligno. Será que não era esse o mesmo ambiente que Paulo e Silas estavam? Num ambiente sombrio, num ambiente de trevas. Quando eu entrei na prisão, a primeira cela que tinha era a cela dos estupradores que ficam separados. Eu fui conversar com um rapaz, da moça que estava frequentando a nossa igreja. Toda aquela galera misturada, aquele ambiente de morte. Será que não era esse o ambiente que Paulo e Silas estavam? Um ambiente opressor, eles estavam no mais interior do cárcere. O que eles decidiram fazer? Sucumbir-se, render-se ao ambiente, ou mudar o ambiente? Quando temos consciência do céu dentro de nós, não nos sujeitamos ao inferno que está à nossa volta. Às vezes a pessoa diz: eu estou passando por um inferno. Você pode estar passando por um inferno. Eu só quero saber o que está dentro de você. O problema maior não é estar passando pelo inferno. A gente passa até pelo vale da sombra da morte, não é? O que não pode é a morte estar dentro de mim. O que não pode é o inferno estar dentro de mim. Aquele era um ambiente tenebroso. Paulo e Silas decidiram cantar, adorar. A gente pensa que a hora de louvor, irmãos, é apenas simplesmente uma liturgia. Não, é o costume dos crentes que tem de cantar. Não, nós queremos adorar a Jesus. É por isso que eu tenho desejado ver essas músicas. Irmãos, isso é música para se cantar. Cristo, autor da salvação. É isso que a gente canta, irmãos. Sobre a morte venceu. Ele faz brilhar a luz. Nós devemos cantar música que centralizam Cristo. Eu não sei o que Paulo e Silas cantaram, irmãos. E Deus não quis revelar para nós quais foram as letras. Mas uma coisa é certa: o céu se moveu. Tremeu a terra. Cadeias foram quebradas. Foi isso que nós lemos. Uau! Qual era a perspectiva que eles tinham? Quanto tempo ia ficar preso? Quando seria o julgamento? Eu não sei.
Quando é que isso vai mudar? Quantos de nós passamos por situações e perguntamos quando é que isso vai mudar? Não sei. Eu não tenho resposta. A maior crise nossa é não ter resposta no meio de uma circunstância. Não procure resposta, decida o que você vai fazer. Se tem uma arma poderosa sobre a nossa vida, essa arma chama-se adoração. É quando em meio ao inferno, porque Paulo e Silas estavam presos com as mãos e os pés, irmãos, só não fecharam a boca dele. Às vezes, irmão, nós estamos cativos em tantas coisas, mas a nossa boca ainda está livre. Quem não ganha a sua mente não vai ter a sua confissão. Quem não tem a sua mente não ganha a sua boca. Não importa aonde o meu corpo esteja, o que importa é aonde a minha mente está. Preste atenção. Existem coisas, preste atenção, que não dependem de Deus. Depende de você, depende de mim. O que acontece de bom na terra, não acontece por acaso. Acontece porque alguém na terra disse amém ao que Deus estava falando no céu. O que acontece de bom na terra, não acontece por acaso. Acontece porque alguém na terra disse amém ao que Deus estava falando no céu. Escute. Não há vantagem nenhuma os milagres que Jesus fez na cruz do Calvário, nas regiões celestiais. Ele não usa para nada. Ele só é glorificado com o que ele fez quando você pega o que está feito no mundo espiritual e manifesta no mundo físico. Quando eu pego uma cura que está feita no mundo espiritual e eu me aproprio dela, o que vai acontecer? Tem gente que pergunta, vamos ver o que Deus vai fazer, né? Por que você não pergunta o que ele já fez? Tem gente dizendo, só Deus sabe. Tem coisa que só Ele sabe, mas tem coisa que eu posso saber. Se eu olhar para as Escrituras, eu posso saber o que Ele pensa sobre enfermidade. Você pode se tornar uma vítima, ou você pode ser senhor dessa circunstância. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Capítulo 1. Eu peguei uma versão diferente, porque eu gostei muito dessa versão. Então eu vou ler esse versículo, 1 Coríntios 1, 18 ao 20. Eu vou ler na NTHL, 2 Coríntios 1, 18 ao 20. Eu vou ler na NTHL, outra versão, ok? Presta atenção, você vai entender sobre isso que eu falei agora. Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim, é sim e não ao mesmo tempo. Ou seja, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, Ele é o sim de Deus. Por quê? Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Você sabe quando é que o milagre acontece? Quando eu digo amém ao que Deus disse sim. Ele está dizendo que nós encontramos, deixa eu ler na outra versão para vocês entenderem. 2 Coríntios 1, 18 ao 20, diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, não foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas sempre houve nele um sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? As promessas de Deus são poucas. Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele. Diga assim: todas as promessas de Deus têm um? Todas as promessas de Deus têm um? Será que é da vontade de Deus? Vamos!
Será que é da vontade de Deus? Está certo o texto, Léo? Está certo? Todas as promessas de Deus, está escrito isso na sua Bíblia? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. As promessas dele têm um sim para você. Quanto também por ele é o amém. É nessa parte que muda. Mas em nós está o amém. Quando Deus diz sim, eu te curei, você diz amém, eu sou curado. Nas promessas dele existe um sim. Eu te salvei, você diz amém, eu sou salvo. Eu preciso responder ao sim de Deus. Eu posso mudar o ambiente que eu estou. Eu gosto disso, cara. Você pode estar num ambiente como esse, ou maior, com 1000 pessoas, sei lá. E no meio da mensagem, cabe a você dizer amém. Mas é que ninguém está falando, é para você dizer o amém. Escute, não espere ninguém dizer amém. Se a palavra foi para você e você entendeu como um sim de Deus, olhe para mim com o olho torto quem quiser, esquisito quem quiser. Eu vou dizer amém, é minha. Escute isso, pare de fazer culto pensando em quem está do seu lado. É tempo dessa igreja mudar. É tempo de nós cantarmos louvores na presença dEle. É tempo de nós adorarmos. É tempo de nós dançarmos. É tempo de nós fazermos culto a um Deus vivo. Se Deus disse sim, irmãos, o que é que está faltando? Se Deus disse sim, o que é que está faltando? Eu espero que a partir de hoje não falte mais. Se o Senhor disse sim, está aqui o amém. É por isso que é tão importante quando no meio da mensagem você ouve algo, você diz amém. O que é um amém, pastor? A palavra amém no hebraico é El Melesh Nemen. El Melesh Nemen. Isso no hebraico é o amém. O que significa? É para afirmar ou aderir a alguma coisa. Amém é uma interjeição que significa certamente, verdadeiramente, e assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo certamente, assim seja. Verdade. Quando Deus diz um sim, você diz amém, certamente, assim seja. Irmãos, os irmãos vão aprender a usar amém agora, não é possível. Escute, não seja escravo do mundo à sua volta. Não espere que o céu esteja aqui. Estabeleça os céus dentro de você. Se você depende do ambiente à sua volta, se você depende da bolsa de valores amanhã, do dólar, se você depende, irmãos, do Bitcoin que você está comprando, se você depende de tudo isso, preste atenção, você vai viver uma vida oscilante. Mas se você gerar os céus dentro de você. Paulo e Silas estavam no meio do inferno, irmãos, e os céus moveram o inferno. Você sabe por que Deus não tem feito mais, irmãos? Porque nas promessas dele tem sim, porque está faltando o amém. Assim seja. Eu curei os infernos, você diz yes, amém, assim seja. Não tenha medo, não tenha vergonha, seja vivo. Quando é que eu entendo que Deus está falando diretamente comigo, mesmo num ambiente como esse? É quando a palavra que eu acabei de ouvir, ela veio em minha direção como uma flecha. Isso foi para mim. Eu sei porque eu sei que Deus está falando comigo. Eu não quero nem saber, irmãos. Já teve pessoas que me disseram, Deus não é surdo. Eu falei, nem fofoqueiro. Se ele não gosta de grito, ele também não gosta de cochicho. Deus não é surdo, também não é fofoqueiro. Vai ficar cochichando, eu quero falar amém. Amém. Amém.
tenho o sim dele, de Deus. Que pessoal, qual é a frase do momento quando você vai pedir alguma coisa? O Marcelo esse dia me falou, pastor, o não a gente já tem. Não é assim essa frase, não é nova? Quando você for falar das coisas de Deus, sabe o que você diz? O sim eu já tenho. O sim eu já tenho. E o que falta não depende dele. Se eu diz sim, eu digo amém. Se eu digo amém, ele diz sim. Se ele diz sim, eu digo amém. Quando dois ligar na terra acerca de qualquer coisa, é ligado. A igreja não sabe a chave e o poder que tem. Uau. Nós podemos ter um culto fúnebre, nós podemos ter uma missa, ou nós podemos ter um culto na presença de Deus. Ah, pastor, sabe o que é? Eu estou tão deprimida. Cante. Adore. Pastor, eu estou sentindo tão para baixo. Adore que você vai para cima. Pastor, toda minha volta está desmoronando. Mas e a sua fé dentro, como é que está? Eu amo isso, cara. Aonde você estiver, Marcos, os céus podem manifestar. Você tem que saber o que é um culto coletivo, mas você precisa receber uma palavra pessoal. Nós estamos no culto coletivo, mas Deus não está falando em massa. A palavra que está saindo daqui é a mesma, mas ela está sendo ouvida e recebida de forma peculiar. Como é que você está ouvindo? É mais uma mensagem. Não, eu aprendi que hoje Deus diz sim, e eu preciso dizer amém. O que é que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí, eu vou dizer amém. Que isso? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Nós precisamos ser um povo vivo, irmãos. Na presença dele todas as coisas são possíveis. Agora, na presença dele tudo é possível. Isso que você está passando é possível mudar agora. O sim nós já temos. O que nós precisamos é do amém dele agora. Você sabe por que você tem o sim de Deus? Porque ele te ama. Porque ele quer o melhor para você. Ele tem o sim para mim e ele está esperando alguém dizer amém. Sobre as promessas dele nós já temos sim. Não tem sim não, irmãos. Paulo disse, nós sempre temos o sim. Romanos 12. Eu vou ler versículo 1. Eu quero ler na NTHL, ok? Eu gostei dessa versão também, nesse versículo 12:1 de Romanos, um texto muito conhecido, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, na NTHL. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Ofereça completamente a Ele. Ofereça completamente a Ele. Ofereça completamente a Ele. A sepultura não pode louvar, nem os mortos glorificar. Ah, irmãos, se você soubesse
o que significa para o inferno quando ele atirou tudo contra você. A má notícia chegou. Você sabe aquela manhã de segunda-feira? O pessoal fala, amanhã é segunda-feira brava. Não, ela calma rapidinho. Você sabe quando a notícia chega, que você chega na empresa, a notícia, pá! Parece que não termina aquela, vem outra, não é? Pá! Você fala, não. Os funcionários que você mais esperava, não veio. Parece que aquela madrugada o diabo não dormiu. E no meio de 7 bilhões no planeta, ele só pegou seu nome na caixinha. E ele falou, vou pegar você. E você tem que dar resposta para tudo isso. Porque líder, quando você não é líder, você culpa pessoas. Quando você é líder, você resolve problemas. Enquanto você está culpando pessoas, você ainda não entendeu liderança. Jesus não culpou ninguém, ele resolveu o problema. Quando no meio de tudo isso, numa segunda-feira, você fala, gente, eu vou aqui, eu já volto. Você entra na sua salinha. Não tem sal, pastor, entra no banheiro. Dá uma arrumada, dá uma ajeitada. Para que mostre que você é um filho e uma filha. Um príncipe e uma princesa de Deus. E diz, capeta, deixa eu te falar uma coisa. Aliás, eu não vou te falar. Pega seu celular. Eu quero que você tire uma foto minha. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te exalto. Tu és a minha paz, a minha alegria, o meu refúgio e fortaleza. O diabo diz não. Chega uma hora que o diabo diz, meu Deus, não é possível que ele vai baixar a mão. Enquanto eu não abaixei a minha mão, não tem nada perdido. O dia não terminou. O dia não terminou. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Deus não terminou um dia mau. Existe o dia mau, Edileuza, mas tem que terminar bem. Existe o dia mau, mas eu posso decidir como é que vai terminar. Eu quero apresentar. É essa igreja, irmãos, que nós temos que viver. Estamos aqui para celebrar. Estamos aqui para adorar. Estamos aqui para dizer amém ao que ele já disse sim. Nós podemos entrar neste lugar, irmãos, que um enfermo entre no lugar desse e Deus esteja fluindo no meio do louvor. Que os nossos músicos e ministros não estejam pensando na igreja, esteja pensando em entronizar Deus. E deixa ele fluir no meio do louvor. Deus não precisa de uma pregação, ainda que a palavra é extremamente poderosa, mas ele não depende de uma pregação para se mover, já que ele habita no meio dos louvores. Se ele habita no meio dos louvores, demônios podem sair no meio do louvor e devem sair. Já que ele habita no meio dos louvores, pessoas podem e devem ser curadas no meio do louvor. Eu tenho que esperar a palavra? Não, Deus está fluindo, porque a igreja decidiu desenvolver um ambiente de milagres, um ambiente de fé. Queridos, escute, que nós possamos ter um ambiente tão sobrenatural, que Deus sinta liberdade para agir. É isso que nós estamos vindo fazer, orar durante a semana. Gerar um ambiente, que quando alguém entrar por aquela porta, se for um câncer, vomite. Se for caroços, desapareça. Se for demônio, ele não pode ficar onde a presença de Deus é real. Esse ambiente não depende só do ministro de louvor. Esse ambiente não depende só do pregador. Eles têm que ser a referência, sim. Mas eu posso gerar esse ambiente de fé. Se você reparar, por que o pastor está abrindo todos os cultos nos últimos dias? Porque eu quero gerar esse ambiente de fé. Porque eu não quero mais um culto começando morto. Eu quero um culto vivo. O seu sacrifício não é morto. Morto era no Antigo Testamento. Um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um culto racional? Não é um culto com a razão. É um culto que eu decidi fazer por completo. Eu quero entregar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo.
Você quer uma arma poderosa? Adore. Exalte. Mas não fique cantando música para alimentar a sua alma. Remove a minha pedra. Ah, não, irmão. Não, para. Jesus, autor da salvação. É isso. Quando eu quero mudar uma situação do inferno, eu não canto acerca de mim, eu canto acerca dele. Lembra quando você estava vivendo aquela dor de cotovelo, para não falar dor de corno? Você pode ver que toda música sertaneja é aquele abandono, não é? Aquela desgraceira, né? Agora criaram um nome que a gente chama sofrência. Ah, irmão, não falta mais nada. É quase dormência. Aí, irmão, você põe aquela música. Vocês sabem o que eu vou falar agora, vocês sabem. Quantos aqui já não se sentiram ruim depois de ouvir uma música? Quantos aqui? Eu não estou falando só de música secular, não. Falando de música cristã, quando você ouviu, você estava acabado. Porque a música tem um poder sobrenatural. A música não muda o adorado, mas ela muda quem está adorando. Eu não quero ouvir uma música que vai alimentar minha alma. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na benção vai se arrepender. Não, irmãos, isso não glorifica Deus. Você sabe o que eu gosto de cantar quando eu estou no meio de uma turbulência? Deixa eu contar para você. É bem antiga, mas eu gosto. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. É isso que eu canto, irmãos. Eu quero te agradecer, porque quando todos estão murmurando, você decidiu agradecer a Ele. O diabo diz, como assim? Você diz, aprendi com Paulo e Silas. Bate na gente que a gente canta. Bate que a gente canta. O capeta tem que entender que a gente é igual omelete. Se for batendo, a gente vai crescendo. E se matar, tem que colocar no concreto. Porque se enterrar, nasce. Se for para terra, coloca no concreto. Porque não nasce nada. Porque se for na terra, nasce. Ah, querido, quando eu penso que o meu futuro é passado para Ele, me dá um sentimento baianês, de baiano. Eu vejo uma rede, uma água aromatizada. Já tomou água aromatizada, irmãos? Com abacaxi, limão, maçã dentro, hortelã. Ó. Estava aprendendo o que é amém, o povo aprende rápido, irmão. Numa rede, tomando, esses dias, irmãos, 2 dias seguidos, minha mulher fez uma água aromatizada para mim, levou no calor desse lá em cima. Quando eu vi, eu fiz igual ao irmão, amém. Assim seja. Quando eu penso que Ele já foi lá na frente. Vamos ler só mais um texto, eu encerro aqui, irmãos. Salmo 139, eu preciso disso. Pastor, o senhor não prega que tem guerra, não, tudo que eu estou falando é de tribulação, irmão, mas o que fazer no meio dela? Salmo 139. Queridos, o Evangelho, se você já achou, olhe para mim, o Evangelho é boas novas. As boas novas é boas notícias. As más notícias você já vai ver no Fantástico daqui a pouco. O senhor gosta de assistir Fantástico? Gosto. Fantástico, quando eu chego em casa eu gosto de assistir, que dá tempo eu gosto. Mas as más notícias você vai ver a semana inteirinha. Se você só vem para o culto no domingo, você só tem um dia para ouvir boas notícias.
Claro que você deve desenvolver isso diariamente. Chega, irmãos, das más notícias. Eu quero falar do que Jesus fez. Eu quero falar do que Ele fez. Olha o Salmo 139, verso 13. Não, vamos ler o 12 primeiro. O 12. Até as próprias trevas não te são? Até as próprias trevas não te são? Aí o salmista diz assim: as trevas e a luz são a mesma coisa. Para você é a mesma coisa? Não, mas para Ele é. Para Ele tanto faz, ser noite ou dia, nada impede Ele de agir. 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ei, foi Ele que me teceu no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso, eu gosto dessa palavra, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu não tinha forma, o Senhor já me viu. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles. Hoje foi escrito, amanhã está escrito. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles. Todos os meus dias foram escritos e determinados. Ele não só escreveu, ele escreveu e falou: vai ser assim. Quando nenhum deles existia. Vai morrer com 80? Os 80 anos está escrito. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando nós, olhe para mim, quando nós temos um flash, um lampejo da revelação do amor de Deus, você não tem medo de mais nada. Quando você tem um flash, e só o Espírito Santo, não é por razão, só o Espírito Santo pode trazer revelação a nós acerca do amor dele. Quando você tem um flash, e você sabe, papai me ama. Ele me ama. Como? Não sei. Qual a dimensão? Não consigo explicar. O Senhor me ama. Mas eu estou no meio de uma situação. Papai me ama. Eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Papai me ama. Papai me ama. Papai me ama. O amor dele cobre uma multidão de pecado. O amor dele é mais forte que a morte. O amor dele é inexplicável. Como um amigo pregador meu fala, Deus não trabalha com CNPJ. Deus trabalha com CPF. Ele não trabalha com CNPJ. Ele trabalha com CPF, ele trabalha com você. Eu quero ter cultos aqui, irmãos, que quando a gente começar a ter gente dançando e correndo, pulando, dando cambalhota. Pastor, isso vai parecer uma loucura, eu estou cansado de gente normal. Eu estou cansado de gente religiosa. Qual a razão? Olhe para mim. Qual motivo você tem para agradecer ao Senhor? O que seria necessário? Ou o que bastaria
para você agradecê-la. Erguer as mãos seria muito? Escute, eu não estou falando que você tem que, um fleumático tem que fazer o que um sanguíneo faz. Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu não estou falando para você ser igual, eu estou falando para você se expressar. Para você gerar um ambiente de fé. Eu nem sempre eu tenho poder para mudar o ambiente à minha volta. Desculpa, nem sempre eu tenho poder para determinar como vai ser o ambiente à minha volta. Mas eu tenho poder para transformar o ambiente que está à minha volta. Eu quero dizer que às vezes o dia mau chega, a má notícia chega. Irmão, você já percebeu que o dia que você está atrasado, todo o farol está fechado? É o Satanás, se fala, não é possível não. É assim, não é, irmãos? O dia que você não está com pressa, que você está todo o farol está aberto, irmãos. Irmãos, já teve momento, eu e o Cleito está indo para o aeroporto, vontade que eu tinha era descer do carro e ir correndo, irmãos. E ainda estava na ponte da Casa Verde, querendo chegar até Guarulhos. Irmão, dá uma aflição. Dá uma aflição cada metro que o carro anda, lá porque ele anda esse 1 metro. Mas assim não vai chegar, irmão. Eu não tenho como determinar, irmãos, assim de certa forma, como vai ser o trânsito amanhã. Mas eu posso determinar o que eu vou fazer no meio do trânsito. Ah, irmão, você não entende. Quando você está reclamando do trânsito, tem gente vendendo paçoquinha, amendoim, bala, chiclete, água gelada. A tua desgraça é a felicidade deles. Tem dia que eu penso que aquela galera que faz trânsito, irmãos, tem dia que eu penso que eles fazem alguma coisa para aquilo travar. É assim ou não é? Irmãos, eles entram no meio assim, vai vendendo, irmãos. Você está morrendo de raiva, irmãos, e ele doido para vender uma água para você. Você está morrendo de raiva, ele doido para vender um amendoim quentinho para você. Compra. É o mesmo ambiente, irmãos, é o mesmo ambiente, só que um está vendendo e você está roendo de raiva. Irmãos, você já foi preparar um velório? Você já foi preparar o corpo de alguém, foi lidar em funerária? A tua desgraça é a alegria deles, irmão. Você já viu alguém fazendo pesquisa de caixão, irmãos? Já viu? É coisa mais rara, irmão. Quem é que está pensando em comprar um caixão mais barato, irmão? Eu estou falando assim, deixa eu ver quanto é que tá. Você vai pesquisar ali, naquele local. Não, deixa eu ligar para a funerária. Como é que tá aí? Não, aquele que tem aquele que abre o vidrozinho. Não! E você está ali, irmão, desesperado, você perdeu um ente querido. E eles estão assim, ó. Que vem o próximo. Que vem o próximo. Eu posso não determinar muitas coisas que fazem comigo, que falam de mim, que vão fazer contra mim, mas eu posso decidir o que eu vou fazer. E eu posso erguer as minhas mãos e dizer: Senhor, eu estou em meio a um labirinto, eu não sei qual é a saída, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Quantos sabem do que eu estou falando? Situações que você não sabe como resolver, Deus está dizendo: eu sei. Eu sei. Yes, se coloque de pé. Vamos praticar um ambiente de fé. Faz o surdo ouvir. Vamos. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora
Teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. E agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta. Mais uma vez, diga eu creio, eu creio. tu és. Teu sangue é o pra mim. Alabacome, canta, alabachou. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue, declare. Agora teu sangue transforma a minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. E agora eu creio que tu és o mesmo. yes, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta. Suas mãos. Esse é o seu amém. Esse é o seu amém. Esse é o seu amém. Feche teus olhos. Se você conhece, feche os olhos. Não há nada. E não há nada. Creio que teu sangue é o que basta. Pra mim não há nada. E não há nada que resista ao teu poder. Pecado nenhuma. Novamente. Livre sou. Pega as suas mãos. E não há nada. Livre Novamente. sou.
está o teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu Suas mãos. E não há nada em uma só voz. E não há nada. Nada, 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 nada. Livre sou. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Levante Aleluia. sua voz e declare isso. Não há nada. Nem pecado, nem o mal. Agora não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. E I believe. Oh! Isso! Seja tocado pela glória de Deus! Seja tocado pela glória de Deus! Seja tocado pela vida de Deus! Sopra Espírito! Sopra Espírito! Sopra Espírito! tu és o mesmo. Hoje para sempre. Teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos declarar e não há nada. E não há nada que resista ao teu poder. E nem pecado, nem o mal. Livre. É Deus. Não há nada. E nem pecado. E não há nada. Ninguém pode com você, Pai. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Livre sou. E teu sangue é o que basta pra mim. Esse é um ambiente de fé. Esse é um ambiente de glória. Esse é um ambiente de glória. Esse é um ambiente de fé.
Senhor. Santo é o Senhor. Nesse ambiente de glória, as pessoas que precisam de um milagre, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre, de uma cura, de alguma forma você precisa de um milagre, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Sai do lugar e vem aqui. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Oh. Marcos, vem aqui orar com Ele. Júnior, vai orar com Ele. Eu quero pessoas orando com o casal, com as pessoas, mulher com mulher. Sai do seu lugar, vem orar com eles. Feche os teus olhos. Isso, Márcia Alex, ora. Adriana, vem orar com ela. A igreja adora o Senhor. Vamos adorar. Adore o Senhor, adore o Senhor. Todo mal saia, todo mal saia, todo mal saia, todo mal saia. Que milagres aconteçam, vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vidas transformadas, libertação. Vidas sendo libertas, transformadas. Pai, que milagre se manifeste aqui no nosso meio. Pessoas sendo curadas, libertas, tocadas. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja curada, que todo câncer desapareça agora, que toda dor vá embora. Ouvido surdo ouça agora, olhos cegos vejam. Todo espírito de diabetes saia, toda pneumonia vai saindo agora em nome de Jesus. Eu amaldiçoo toda doença agora. Milagre se manifeste, portas de emprego se abra, famílias sendo transformadas, casamentos
sendo restaurados, famílias sendo salvas. Agora, filhos que estão perdidos nas drogas sejam alcançados agora, pelo poder de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela Silvana, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Todo diagnóstico de câncer, o qual será realizado uma biópsia. Uma biópsia, eu declaro um milagre acontecendo na vida da Silvana agora. Câncer, eu te amaldiçoo. Câncer, desapareça da vida da Silvana agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. A vida do Sidney, que está há 8 anos com câncer. É contra você que eu falo, câncer, seu maldito. Aonde você estiver alojado, na vida do Sidney, eu ordeno agora mesmo que seja uma metástase, que saia agora. Da planta dos pés à cabeça, o Sidney é tocado de uma forma sobrenatural, que o milagre se manifesta agora, e nós reconhecemos a tua presença neste lugar, e nós aplaudimos ao Senhor. O Senhor é bom. Ele tem um sim para todas as suas promessas, e nós temos o amém para concordar com Ele. Queridos, nós estamos prontos para viver tudo isso que Deus tem para nós. Aqueles que estão no Senhor não têm condenação. Aqueles que estão em Cristo, toda honra, toda glória seja dada a Jesus nessa noite. Ele é digno de ser adorado e glorificado. Você não precisa ser mais o mesmo, você não precisa ser mais a mesma. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Quantos foram ministrados? Eu declaro hoje que nossa vida não será mais a mesma. Há uma unção, há um nível de glória neste lugar. Uau! Deus é um Deus de ambiente. Vamos dar os nossos avisos para nós encerrarmos. Essa semana é semana do jejum do Ministério de Jovens.